Salve, salve galera! Eu vou falar um pouco mais sobre o que está acontecendo nos últimos dias. Donald Trump quer fortalecer a América, só a América, quer fortalecer os seus aliados. America first, you know what I'm saying? Primeiro América, depois é o resto do mundo. Essa é uma visão dele. Essa visão dele, fez ainda os seus aliados repensarem várias abordagens. A primeira abordagem que o seu maior aliado pensou é fazer o seu bloco se fortalecer. Por exemplo, os europeus agora querem fortalecer o seu bloco, tanto com armamentos quanto com economia, é claro. Os europeus já criaram uma política europeia que é muito diferente da política externa do resto do mundo. A política europeia é acordada por muitos estados da União Europeia, mas o Reino Unido está fora, criou o Brexit para estar fora da política europeia e mesmo assim faz parte tipo como presidente do Parlamento Europeu, da Comissão Europeia, coisa assim do tipo. Eles saíram, mas ainda têm peso na Europa. De que modo então? Quebraram acordos políticos contra a imigração. Eles preferiram se isolar da estratégia da imigração e criar um sistema em que eles mesmos pudessem controlar suas políticas. Já que o Reino Unido tem rei, então o rei manda. E eles decidiram, mas o rei ainda está a dar o seu apoio econômico para a Europa. Quer dizer, o que a Europa precisar, quer armamento, eles fornecem. Eles acreditam que política não é importante. Eles acreditam que cada país é casa de alguém. E esse alguém manda os seus mercenários, os seus embaixadores, os seus presidentes, os seus primeiros-ministros executarem os seus planos de negócio, ou resolver, ou sei lá, acordarem, sabe o quê? A Europa tem uma estratégia política, uma visão política muito diferente. Parece que aquelas terras foram ocupadas por alguém. Agora, na América é diferente. Na América é uma terra que não é de ninguém. É a terra do governar com a voz do povo. Então o povo escolhe, o presidente faz. É a única terra assim na América. É o sítio mais livre do mundo. Os políticos não se importam muito com o governo. Não se importam em morrer no governo. Eles sabem que o governo é só mais uma passagem. E todo mundo deve respeitar as decisões da maioria. Veja, a América são 50 estados, a União Europeia são menos. A América é muito maior que a União Europeia. A visão da América é uma democracia muito boa, que a Europa quer implementar para eles todos. Veja, se a Europa conseguir transformar todos aqueles países em estados, vai remover o poder dos outros países. Esse é um erro catastrófico que a Europa pode causar. Então, aí temos a China, o Irão, o Brasil, os Estados Unidos da América, para regularizarem esse tipo de problema. Esses países são os países mais grandes do mundo, que eu citei. Então, eles podem auxiliar, porque quem está com o plano central é a Rússia. A Rússia previu toda essa sabotagem e decidiu que não deveria se aliar ao bloco europeu, porque a Europa tem vontade de roubar as terras dos outros. E com ou sem aliação, eles querem roubar mesmo terra, eles querem possuir tanto o governo quanto terras. Desde que você lhes deixa entrar livremente nos países, em todo país, eles te exploram. Se não lhes deixar entrar também, eles te exploram, eles criam uma chantagem política, uma guerra, e você se confunde, você se fode. Esse é o problema dos europeus. E esse problema, infelizmente, vai ter que acabar. Porque dessa vez eles pisaram na cauda da cobra. Eles pisaram na Rússia.
e Vladimir Putin previu todos esses passos dele. Fez um referendo para ele permanecer no poder até 2036, de modo que ele consiga resolver todos os problemas que os europeus criaram contra si mesmos. Eu vou chamar o Trump da mente mais forte da Terra. Vou chamar Putin da mente mais corajosa da Terra. Porque ele tem coragem de implementar políticas que muitos não teriam. Por exemplo, o Viktor Orbán, que é o primeiro-ministro da Hungria, o presidente da Hungria, ele sabe muito bem que Putin tem algumas razões para implementar os seus programas que ele implementa. Mas o Orbán não quer fazer isso também. Ele prefere entrar na União, porque a União tem um bom programa coletivo para a maioria toda. A União prega que vai, por exemplo, fornecer, né, alimentação para todos os países rapidamente. A União prega que vai fornecer ajuda militar para os países rapidamente. A União prega que quem atacar um dos aliados atacou a União toda. Olha, a União tem um monte de requisitos que é necessário que a União seja muito forte mesmo, para que a gente veja essa União funcionando, porque não adianta a gente ter uma União que fala muito disso e depois também quebra regras. Vamos supor que essa União pode quebrar regras e pode ser sancionada por uma outra União. Por exemplo, a União quer criar regras obrigatórias para esses países, mas um país pode decidir que isso é violação da soberania e do direito da Constituição de cada nação. Mas a União vai falar não, nós temos uma Constituição e nós vamos ter um parlamento e nós vamos ter uma comissão, uma presidência. Então as vossas constituições devem ser constituições locais que ficam dentro das nossas constituições. Se tiver algum erro, você que tem que refazer a tua constituição. A União vai pregar essa baboseira. Por exemplo, que tipo de erro é que a gente pode visualizar nesse tipo de contexto? A União pode dizer assim, aqui tem guerra, né? Nós vamos apoiar alguém na guerra, nós vamos tentar conversar para minimizar, para alcançar paz na guerra, né? Mas vemos que tem um país que não quer entrar em paz, por exemplo. Então a União vai falar, nesse caso nós temos que agredir aquele país para ele ficar fraco. Só assim depois é que ele vai desistir. A gente vai ter que lhe bater mesmo. Ele não quer descansar. Então a União vai agredir esse país. Isso vai acontecer na Europa. A Rússia está a atacar a Ucrânia está a ser bofeteada. A Ucrânia foi chamar seus amigos para virem lhe defender. Os Estados Unidos, como conhece a Rússia no tempo de Biden, decidiu não ir lá. Decidiu simplesmente mandar as facas, as armas, os armamentos, as granadas, os mísseis, os ataques, as coisas todas para os ucranianos irem se matar com os russos. Quando os russos perceberam que todos aqueles armamentos eram americanos, então os russos foram falar com os americanos e perguntaram se eles também estão dentro da guerra. Os americanos disseram, não, eu não estou dentro da guerra não. Veja que eu nem entrei no território dele. Não pisei aí os meus pés. Como você acha que eu estou dentro da guerra? Você por acaso me viu aí? Não, não te vi. Mas eu vi aí os teus armamentos. Olha, aqueles armamentos foram comprados da Alemanha. Eu exportei aquilo tudo na Alemanha. Eles tiraram da Alemanha, mandaram para a Ucrânia. Tiraram da França para a Ucrânia. São teus armamentos. Eu vi.
Ah, são meus armamentos. Olha, você sabe, esse país é democrata. Eu não vou privar os meus amigos de venderem coisas. Isso é violação da lei, do direito e tal. Então você está a fornecer. Não, eu não estou a fornecer diretamente, não. Eles estão a comprar. E as fábricas estão a fornecer. Eu não estou, sou presidente, eu só estou a abrir as políticas. Então você está a me dizer que você não está dentro da guerra. Não, eu não estou dentro da guerra. Por exemplo, a conversa entre o presidente da Rússia e o presidente dos Estados Unidos, você vai ver que o presidente da América ele fica a esconder sempre alguma coisa. O Biden deve estar a mentir assim. Como o Biden ficava assim, tipo um preguiçoso, escondia, não tinha coragem de admitir o que estava a fazer. Então o Putin disse, está a ver todos os vossos armamentos estão a vir aí, sei lá de onde. Vão queimar mesmo aí. E se vocês se fazerem de começar a trazer pessoas de outros países ou militares de outros países, essa guerra vai ser mundial para vocês todos. E vou dizer uma coisa, se vocês quiserem iniciar uma guerra mundial contra todo mundo, isso não vai acabar agora, isso vai demorar muito tempo, mais de 50 anos. E eu já fiz um meu referendo que eu vou conseguir vos bater até 2036. Vocês não têm coragem de lutar comigo, eu estou produzindo armamento, mas que vocês todos juntos, ok? Então, agora vamos acabar rápido com a guerra, ok? Olha só, depois que a Rússia fala para a Europa que a Europa não tem capacidade de lutar com eles, os europeus se uniram, foram pedir bilhões de dólares para nos Estados Unidos. Os Estados Unidos, disse isso mesmo, é abuso, os russos estão a vos abusar, porra. Então toma, leva tudo que vocês têm, vão se matar com os russos. Houve uma arma que os ucranianos receberam que custam 65 bilhões de dólares, ok? Você se lembra? Tem uma conversa aí do Zelensky e Trump. Ele disse assim para o Trump: esses financiamentos que o Biden mandou não foram em combo, foram em armas. Aquele de 100 bilhões, ele disse assim, de 100 bilhões veio uma arma de 65 bilhões de dólares. E o resto veio outras coisas. Imagina, meu irmão, uma arma de 65 bilhões de dólares. O que é que pode fazer nessa merda? Os ucranianos receberam essa arma. Por isso que eles destroem os mísseis, o caralho russo esses dias, os drones, todas as coisas que eles estão a fazer agora é autodefesa. Estão a fazer muito bem a defesa dele. Israel tem a mesma arma, um sistema de defesa lixado. Mas a de Israel é muito mais caro. Deve estar aí uns 400 e tal bilhões. A Arábia Saudita tem essa também de 400 e tal bilhões. É uma arma lixada. Eles constroem aquela arma tipo casa, ok? É uma coisa lixada, meu irmão. Cuidado. Eles já produziram muita coisa. Eles estão preparados para lutar com alienígenas, destruir países. Não estão preparados para matar gangsters, não. Gangsters são pessoas que vão morrer sozinhos. Então pensa comigo, veja. Os Estados Unidos têm muito potencial bélico. Eles são capazes de fornecer armamentos bigs. Eu acredito que a Rússia nem tem capacidade de fornecer armamentos assim de tanto valor. Mas acredito que a Rússia é bom em guerra de resistência. Vou falar, guerra de resistência é toda guerra que envolve processo diplomático. Uma guerra em que praticamente não acaba enquanto as partes ainda estão a se fazer de querer dialogar. Guerra de resistência. O que está acontecendo na Rússia e na Ucrânia é guerra de resistência. Ok? Mas o que está acontecendo aí entre Israel e o Hamas não era guerra de resistência. Israel não queria fazer o Hamas resistir, não deu trégua. Israel bateu diariamente, estava explodir milhares de espaços, bombas e tal, com os caças. Israel varreu. Ele disse que ia destruir o Hamas até ficar pó.
Agora, a Ucrânia está a ser poupada. Muito poupada. A Ucrânia é uma mimosa. O Putin já disse que a Ucrânia é terra dele amada. Ele é a Ucrânia dele amada. É a menina dos olhos dele. Ele nunca quis destruir a Ucrânia, meu irmão. Ele está com pena. Explodir aquela merda toda, incendiar aquela merda toda para construir. Ele agora está a chegar à conclusão que vale a pena fazer isso, né? Vale a pena explodir a Ucrânia e reconstruí-la de novo. Porque os ucranianos que estão aí não merecem amor. Você lhes dá o valor, depois eles te picam o dedo na vista. Eles agora foram se unir com a Europa, querem entrar no bloco, querem entrar na União Europeia, querem entrar na... Eles proibiram o russo lá dentro da Ucrânia, não querem falar russo. Acreditam que o russo é uma... eles acham que é um insulto. Eles vão pra puta que pariu. Eu tô com Putin, tô com Trump, tô com a verdade, ok? Eu não quero se mentir com os europeus que estão aí a querer defender a soberania de pessoas que não têm soberania. O senhor Macron, o senhor Stromer, esses todos os senhores Olaf Scholz, esses europeus, Van der Leyen, que é praticamente mesmo alemão também com Olaf Scholz, esses não contam como defensores da liberdade do bloco. A Europa é filha da Rússia, ok? Vocês, europeus, querem agora se unir todos contra a Rússia. E eu vou falar, a Rússia é a Europa, é a cabeça da Europa. Se não querem agora chamar a Rússia da Europa, querem chamar de centro da Ásia, como todo mundo está chamando agora, centro da Ásia, lá no centro da Ásia, no centro da Ásia. Porra, Ásia Central. Porra. Eu vi aí o Sergei Lavrov a falar Ásia Central com muito apetite. Olha, eles estão a criar lá na Ásia Central novas ordens, novas políticas, novas maneiras de viver, que aquele povo não pensa mais como o povo da Europa, não acredita na Terceira Guerra Mundial. Eles acham que ainda que a guerra está muito longe. Lá na Ásia Central, eles não estão a sentir o peso da guerra assim como os gajos da Europa e da África. E os da África estão a ver o mundo todo quente, porra, que o fim do mundo está perto. Mas lá na Ásia Central não. A diferença está nisso. Então, eles não vão conseguir, os europeus, levar guerra na Ásia Central. Não vão. Eles estão muito longe de casa. O mínimo que eles vão fazer é assassinar a Ucrânia viva para eles todos se vingarem. Se é isso o plano deles, meu irmão, Zelensky não vai ver mais na Ucrânia, vai ver na França ou na Alemanha ou no Reino Unido. Mas, na pior das hipóteses, ele pode ser morto esse ano. O presidente da Ucrânia pode ser capturado esse ano. Eles não estão a poupar, eles vão fazer invasão. E os ucranianos construíram muitos túneis para se esconder, têm muita tecnologia para lutar, podem resistir por mais de 10 anos. E o gajo não quer sair daí do poder enquanto a guerra não acabar. Ele acha que ele pode comandar a Ucrânia com as suas ditaduras. E ele ainda quer que todos lhe apoiem incondicionalmente. Já disse, ele queria que os Estados Unidos estivessem do lado deles. Incondicionalmente. Vou dizer uma coisa. Eles começaram a guerra. Os ucranianos começaram a guerra com a sabotagem do canal de gás Nord Stream 2 russo, que saía da Ucrânia para a Alemanha. Então, era um gás russo. Os russos mandavam os exércitos todos fiscalizar as suas linhas de gás. Então os russos têm muito direito daquela região, mas os ucranianos faltaram respeito nos russos, queriam tirar o direito dos russos e deu nisso. Isso não caiu nada bem, os ucranianos saíram só a perder. Eu vou dizer uma coisa, meu irmão, não recomendo que as pessoas fiquem a apoiar a Ucrânia cegamente só porque os russos mandaram os mísseis para a Ucrânia primeiro. Aquele canal de gás foi sabotado por bombas, são granadas que lançaram aí dentro
para arrebentar. Não sei até se foi granada bomba mesmo. Mas foi uma coisa aí. O Trump disse que é uma colaboração dos democratas com os ucranianos. Eles sabotaram aquilo para tirar o poder dos russos. Muitos europeus sabem disso, já pregaram isso no Parlamento Europeu também, inclusive. Tem um economista que fala sobre isso aí, podem ver alguns vídeos lá. Depois posso sugerir os vídeos dele aqui na descrição, então. Mas o que está acontecendo aí é, eles não querem admitir que eles foram os primeiros causadores desse problema, dessa crise. Eles não vão admitir. Eles não querem mais acreditar que a Europa atacou a Rússia. Atacaram o canal de gás. Por quê? Porque os russos, eles são os fornecedores de gás e de eletricidade e de petróleo para a Europa. Só que eles não queriam mais o dólar e estavam a exigir fazer comércio com moeda nacional porque eles tinham muitos clientes. Mas a Europa se absteve de fornecedor, dizendo que ele está a cobrar muita taxa, agora o gás está caro, que eles queriam um programa de energia renovável, menos custo nas coisas e tal, e tinham que criar tudo deles próprios. E isso implica ir contra os fornecedores e começar a produzir tudo deles próprios. Então aí começaram a quebrar os acordos com os russos e parar de negociar com os russos, porque os russos têm muita tecnologia, muito capital e não querem ajudar os europeus praticamente a um baixo custo. Eles querem extorquir os europeus, eles queriam humilhar os europeus, eles queriam rebaixar os europeus, eles queriam fazer os europeus sentirem que eles não são ninguém sem a Rússia. Então os europeus se sentiram mesmo bastante humilhados e teve muitas conversas dos parlamentos europeus acerca da redução do preço do gás, fizeram manifestação para reduzir o preço do gás. Então a solução que se chegou foi a de criar os seus próprios sistemas com outras parcerias. Então começaram a renegociar com os árabes, começaram a negociar com outras nações, a ver se iam encontrar o meio termo do tipo de energia, outros fornecedores também, né? E gás, né? Mas, então os russos perceberam que os europeus estavam a procurar outros fornecedores. A Alemanha era um dos fornecedores também da Europa, mas quem fornecia o gás para a Alemanha era a Rússia. Então aí aconteceu que os ucranianos atacaram a Rússia, esse canal de gás, Nord Stream 2, eles atacaram isso e a Alemanha ficou sem gás. Então a Alemanha ficou a perguntar para a Rússia, mas o que aconteceu? A Rússia disse, olha, esse nosso canal de gás arrebentou, foi atacado. Foi atacado. Aqui alguém arrebentou o nosso canal de gás. Nosso canal de gás foi atacado. É por isso que o gás não está passando até na Alemanha. Quem atacou esse mal? Olha, só pode ser os ucranianos, porque são eles que vivem aqui perto, nós estamos aqui a controlar. Você tem prova? Não tem prova, mas eu estou aqui a investigar, veja só. Aqui, isso não é normal. Foram os ucranianos. Agora, eu quero gás, o que está acontecendo? Espera, eu vou lá resolver o mambo. Então, enquanto as tropas dos russos estavam a entrar na Ucrânia para resolver o canal de gás, os ucranianos ficaram a criar sabotagem de que os russos estão a invadir o território, estão começaram a espalhar essas propagandas, estavam a invadir o território ucraniano, estavam a entrar com as tropas todas, os militares, porque não, e tal, estavam a fazer exercícios militares. Eles começaram a fazer propaganda contra a Rússia. Como quem diz, o teu canal de gás você destruiu, não passa mais lá, não repara. Então os russos foram lá e viram, esse nosso canal de gás foi sabotado, alguém explodiu o canal de gás. E esses gajos que estão aqui agora a criar propaganda falsa, só podem ser eles. Olha, filhos da puta, vocês estão a nos difamar, vocês cabrões de merda, tá agarrando no ucraniano, começa a dar já surra no ucraniano. Então a União Europeia, que estava ainda somente a ficar aí, a cochichar, a discutir, a pensar, mas é quem que arrebentou? Será que arrebentou sozinho? Ou alguém mesmo arrebentou? E muitos, quando viram os ucranianos ir lá correr a se queixar que os russos lhe bateram, invadiram o território dele, porque estão a lhes acusar que arrebentaram o canal de gás, os europeus acharam essa brecha para apoiar a Ucrânia. Falaram, olha, Ucrânia, agora que o gás subiu,
Então o gás subiu por causa disso. Não. Eles começaram agora a falar, não, ucraniano, vocês nós não vamos defender. Eles não podem invadir seu território. Eles não podem te tirar esse poder que você tem. Então, nós todos vamos te defender, vamos receber aquele canal dele de gás e vamos se vender barato. Essa foi a ideia dos europeus, estavam com esse pensamento. Então eles deram uma pilha na Ucrânia. Não, vem cá, Ucrânia, fica calmo. Nós vamos te ajudar a tirar os russos daí. Diplomacia, diplomacia. Os russos não estavam a sair. Então mandavam armamento, já que os ucranianos queriam armamento. Querem armamento, mandavam os armamentos, mandavam sei lá o quê. Para ver se os russos saíam, matavam os russos. O caralho, os russos só ficavam mais estressados ainda, mais vermelhos. Voltavam lá ainda mais, destruíam aquela merda toda 20 vezes mais. Então os ucranianos foram pedir ajuda nos americanos. Os americanos deram as armas de 60 e tal bilhões de dólares. E eles chegaram lá, fizeram as explosões, o caralho contra a Rússia. Os russos voltaram lá, destruíram aquela merda 20 mil vezes ainda mais. Agora os presidentes da América agora se mudou. Já não quer financiar essa besteira. Porque é uma guerra que, só a mentira é que apoia. Então ele disse que os ucranianos precisam pagar por tudo que os americanos já doaram. Os ucranianos viram, não, oi pai, aquilo não foi empréstimo, aquilo foi mesmo doação. Se você quer alguma ajuda também de terras raras, como estás a falar, você vai ter que esperar. Ok, estou numa guerra e eu tenho meus aliados. Você é um dos meus aliados. Ah não, todos os aliados todos só deram 100 bilhões no máximo. Eu dei 300 e tal bilhões. Não chegou. Então eles ficaram a discutir ao ponto de os americanos se afastarem da Ucrânia. E a Ucrânia decidiu chegar na Europa e falar, olha, agora nós perdemos os americanos. Eles não querem nos apoiar. Trump não me revelou porque que ele não quer nos apoiar, mas eu acredito que o Trump ele está com a Rússia. Vamos fazer tudo por tudo para conseguir conquistar o Trump. Eu disse isso. Vamos fazer tudo por tudo para conseguir conquistar o Trump. Vamos pôr nossas forças da Europa em ação. Vamos atacar a Rússia ao máximo e a Ucrânia vai ganhar território. Podemos fazer isso? Depois que ele disse isso, acredito eu que a Ucrânia, depois que ele fez isso, né, a Ucrânia vai seguir o caminho de comandar toda a tropa europeia a entrar na Ucrânia para tirar os russos da Ucrânia e, se possível, invadir a Rússia. Eles estão com esse propósito. Mas, ao meu ver, eles não vão conseguir. Trump já disse, eles não estão com a carta. Putin está com a carta. É mais fácil fazer acordo com Putin, que está com as cartas, que fazer acordo com Zelensky, que não está com as cartas. Então, Zelensky vai perder. Nessa combinação de jogos, Zelensky perde por quê? Porque Zelensky não tem capacidade de destruir um país. Ok? O sistema deles são drones e bombas. Isso não são cartas. Isso são dados. Então, o que vai acontecer nesse jogo, Zelensky está a jogar dado, enquanto o Putin está a jogar xadrez. O Zelensky será destruído. Não há possibilidade da Ucrânia ganhar, nem com a ajuda da Europa, porque enquanto os europeus todos se alinharem, começarem a ter aliação, como o Macron já disse que agora o arsenal francês vai servir para ajudar o bloco todo, a União Europeia toda, e vai ajudar inclusive os seus aliados, que é também
a Ucrânia, já que os americanos não querem, ele vai ajudar à distância, inclusive vão mandar todos os caças no ar da Europa. Os caças todos da Europa vão girar a Europa toda. Veja, o Putin vai ter que se preparar para uma guerra maior. Vai ter que acionar também todos os caças deles para destruir rapidamente a Ucrânia. Já não vai ser invasão, a Ucrânia vai ser parque de estacionamento. E praticamente um beco para os caças franceses passarem antes de chegar à Rússia. Ninguém estará na Ucrânia a não ser soldados russos e soldados de outras nações. Ninguém será presidente da Ucrânia, como já ninguém quer fazer eleição na Ucrânia. Então, a Ucrânia não vai dar certo. Okay? O programa de fazer a Ucrânia dar certo não vai funcionar. A Ucrânia não vai dar certo, a Ucrânia vai perder o potencial todo, a Ucrânia vai ser enterrada. Okay? E vamos ver o senhor Macron aí com essas ideias dele de Napoleão. No máximo que eles vão conseguir fazer aí é bagunçar a Europa toda. Eles vão fazer toda a Europa ser muito controversa, sem limites, sem fronteiras, de modo que todos os países que têm caças vão ativar os seus caças e vão ficar no espaço aéreo deles, a proteger o seu espaço aéreo. Todos os países vão meter caças no seu espaço aéreo, no ar. Vão começar a controlar as fronteiras a partir do ar. E ninguém vai passar. Drones, o caraça de alcance máximos, satélites, todos. Os olhos vão começar agora de cima para baixo. A visão, 2025. Nós vamos começar agora a ver as coisas de cima para baixo, a partir do militar para o civil. E a Organização das Nações Unidas já não existe esse ano, desapareceu, perdeu o respeito de todos os outros governantes, principalmente dos maiores governantes do planeta, dos maiores autoritários. Já provaram que é uma organização fraca. Então vai ter que se discutir nessa guerra o meu termo para enfraquecer o bloco dos fracos e fortalecer os fortes. Aí temos Israel com uma guerra bem controlada. Ele tem todo o território livre. Ele tem mais 100 anos para governar Israel em paz. Irão não é mais uma ameaça. A Síria, mesmo que fortaleceu, está a tentar fortalecer o regime, mandando tropas aí na região para atacar aquele todo cenário. A Síria, mesmo que está a tentar fazer isso, eu já disse naquele tempo que a Síria, ninguém vai sentar no trono da Síria, ninguém vai sentar em paz, aí não terá paz, só terá guerra. Então a Síria também vai ser incendiada. Estamos a falar do fim das nações, então vamos ver muitas nações a serem queimadas, completamente destruídas e não terão governantes mais. Sabe o que é destruir o Palácio Presidencial? Queimar o Palácio Presidencial, destruir todo aquele monumento todo. Não terá mais governos por anos, por séculos. E serão terras vazias de muitos ou de poucos governantes. Por exemplo, Israel vai ficar com a Síria, com o Iraque, com o Líbano e com Gaza. Israel vai ficar com Cisjordânia, daqui a pouco também vai desaparecer. É só mandar umas bombas para aquele lado, destruir toda aquela brincadeira, que Israel vai ficar com todo aquele espaço. E Irão vai ser o inimigo de Israel número 1. E as coisas não vão estar nada muito boas lá naquela região. Veja, não temos paz naquela região lá do Médio Oriente. Nos próximos 10 anos não temos paz. Não temos paz, não teremos paz na Europa nos próximos 20 anos. E não teremos paz, não, na América, Canadá. Donald Trump bate com taxas. Ele faz entender os seus amigos com verdade. Então, ele não tem problema com aquela gente aí do México, do Canadá. É só muita ideia. Mas o Golfo do México, mas aí também não terá muito problema.
Não terá. Só vai ter problema mesmo na Europa e no Médio Oriente. Eles querem levar problema na China. Epá, é possível também que a China, lá na Ásia, se abra umas tensões. Mas isso ia fazer descolar a Rússia da Europa, do Médio Oriente e da Ásia. Ok? Então, essa nação nunca vai deixar de existir, só vai se espalhar mais no seu território, vai conquistar mais sua terra, porque eles têm muito quintal e tão boa formação e são capazes de resistir a essa guerra completa. E tem muitos outros aliados que estamos apenas a observar como é que está a acontecer o cenário, mas daqui a pouco os aliados vão se meter nessa guerra, ok? É assim que a guerra está a rodar. A Rússia não tem como perder a guerra. A Rússia já ganhou a guerra. Acredita em mim. Vai calcular.